Fala galera, professor Silvio aqui, beleza? Neste vídeo vamos resolver equação do primeiro grau com duas incógnitas, ou seja, um sistema de equação do primeiro grau. Vamos resolver 4 exercícios. Olhando assim parece que são diferentes, ok? Mas vamos aplicar o mesmo método em todos. Vamos utilizar o método da adição para resolver esses sistemas, ok? Então, antes de começar, já aproveita, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, maravilha? Então vamos nessa. Vamos para o nosso primeiro sistema aqui, ó, x mais y igual a 5, 5x mais y igual a 9. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho dois passos para resolver utilizando o método da adição. O primeiro passo é organizar o sistema. O que é organizar o sistema? Veja que a nossa equação, você lembra, ele tem dois membros, né? Tem um primeiro membro que é antes do sinal de igual e o segundo membro que vem depois do sinal de igual. Para organizar o sistema, eu preciso que todas as letras estejam no primeiro membro, certo? E no segundo membro, depois do igual, tenha só os números, certo? Essa é a primeira coisa que eu tenho que olhar. Depois eu preciso verificar se estão alinhados as mesmas letras, as mesmas incógnitas, certo? Ó, x tem que estar embaixo de x e y embaixo de y, certo? Isso que eu tenho que olhar. Isso é organizar o meu sistema. Então, se eu olhar esse primeiro sistema, ele já está organizado. Aqui, ó lá, x embaixo de x, y embaixo de y, número embaixo de número, certo? O segundo passo é deixar o mesmo coeficiente em uma das incógnitas nas duas equações. Coeficiente nada mais é do que esse número que vem antes da letra, certo? Se eu olhar nos outros, não tem número aqui, professor, e agora? Então aqui é outro lembrete, tá? Isso que você tem que lembrar, porque em qualquer equação que você vai resolver de matemática, tem que lembrar o quê? Quando aparece só a letrinha, o coeficiente é o 1 que está escondido ali, tá? A gente não coloca, mas você tem que lembrar que tem o 1 aqui. Então o segundo passo é olhar nas duas equações na mesma letrinha. Então eu escolho o x ou o y, tanto faz. Escolhendo uma das duas, eu tenho que deixar o mesmo número em cima e embaixo do coeficiente. Então, se eu olhar aqui, ó, no y, já tem 1 e tem 1, né? Então, não vou nem me preocupar que o x é diferente. Já vou escolher o y. Então, tem 1 e tem 1. Então, já estão iguais, tem o mesmo coeficiente. Tem que observação é o quê? Tem que ter o sinal invertido. Então, tendo os dois números iguais, eu preciso que um seja positivo e o outro seja negativo. Aqui não está. Então, aqui começa o meu primeiro trabalhinho, transformar um desses dois aqui em negativo. O que eu posso fazer? Eu posso escolher qualquer uma das duas equações, certo? Não importa qual equação, e multiplicar por um número qualquer que eu quiser, certo? Eu posso fazer isso com todas as equações que eu precisar, mas eu tenho que multiplicar a equação inteira. Como eu quero multiplicar que isso aqui passe para menos, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1, porque eu sei que mais com menos vira menos, ok? Então esse é o primeiro pensamento aqui. Então vamos fazer isso, ó. Na primeira equação eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então, ó, x vezes 1 dá x. Tem que ser positivo com esse negativo, dá menos x. Agora o y, ó, 1y vezes 1 dá 1y. Tem que ser aqui é positivo e negativo. Positivo e negativo dá negativo. Sinal de igual. 5 vezes 1 dá 5. O 5 é positivo, ó, não aparece nada. E 1 é negativo, dá negativo, ok? Continua a mesma equação, certo? Eu apenas fiz a modificação necessária com uma coisa que eu posso fazer, que é multiplicar uma equação por um número qualquer. Na equação de baixo eu mexi? Não, então eu copio do jeito que ela é. Agora eu consegui, veja, 1 e 1, certo? E 1 é negativo e 1 é positivo. Maravilha, agora eu vou fazer o quê? Aplicar o método da adição. Eu vou somar as duas equações, tá certo? Uma continha de mais agora. Menos 5 mais 9. Eu devo 5 reais e tenho 9, eu pago 5 e fico com 4. Então, menos 5 mais 9 é igual a 4. Ó. Sinal de igual. Agora, menos 1y mais 1y, eu devo 1y, ele tem 1y para pagar, eu pago e fico com 0. Tá vendo? Eles se cancelam. Para isso que eu faço essa organização. Para que uma letra suma, certo? Então, o y sumiu da minha equação. Agora a última, ó, menos 1x mais 5x. Eu devo um x, eu tenho 5x, eu pago um x, fico com 4x. Olha, o que sobrou aqui?
4x igual a 4. Pronto, sumiu o y, agora eu consigo resolver a minha equaçãozinha com uma incógnita só. Vou achar o valor do x. Qual que é o passo aqui? Isolo x igual a 4. Lembra que esse 4 está multiplicando o x, então ele vai para o outro lado, dividindo. X é igual 4 dividido por 4 é 1. Pronto, encontramos o valor do x, falta do y. Como que eu encontro o valor do y agora? Eu vou lá na minha equação aqui no meu sisteminha original e pego qualquer uma das duas equações. Qualquer uma das duas que eu pegar vai dar certo, eu vou encontrar o valor do y. A minha dica é o quê? Pega a equação que está mais simples, né? Que tem uns números menores, fica mais fácil o cálculo. Mas se eu pegar a outra, vai dar o mesmo resultado. Então eu vou pegar o quê? X mais y igual a 5. O que eu vou fazer? No lugar do x eu vou colocar o valor que eu achei, que é 1. Então eu troco esse x por 1 e resolve a equaçãozinha que sobrou. Isolo y igual a 5. Esse 1 passa para o segundo membro, tá vendo? Não tem nenhum sinal na frente dele, quer dizer que ele é positivo, está somando, passa para o outro lado, negativo. Y é igual a 5 menos 1, 4. Pronto, a solução dessa equação é x igual a 1 e y igual a 4, ok? Vamos para o segundo exemplo. Então vamos organizar o sistema. Ó. Já está organizado aqui, né? Ó. Antes do sinal de igual só tenho letras, depois do sinal eu tenho os números, x embaixo de x, y embaixo de y, certo? Agora eu tenho que deixar o mesmo coeficiente, o mesmo número em cima e embaixo. Ó. Lembra que aqui é 1 e aqui é 1. Então aqui é 1 e aqui é 4. Dá para transformar esse 1 em 4? Dá, se eu multiplicar ele por 4. Então eu vou multiplicar essa equação toda por 4 para aqui poder virar 4. Poderia fazer vezes 2? Poderia, porque daí ia transformar esse x em 2 e ia ficar 2 e 2 aqui, ok? Então tá vendo que tem várias possibilidades. Eu vou fazer com 4. Tem que veja que o sinal tem que ser invertido, tem que ser menos. Os dois são positivos. Então, além de ser multiplicado por 4, eu vou multiplicar então por menos 4. Por quê? Porque ele vai transformar esse 1 em 4 e transformar esse mais em menos, certo? Então, olha como que vai ficar, ó. 1x vezes 4 dá 4x. Positivo com negativo, negativo. Y vezes 4, 4y. Positivo com negativo, negativo. Igual 20 vezes 4, 80. Positivo com negativo, dá negativo. Na equação de baixo, fizemos alguma coisa? Não, copia do jeito que ela é. Mas olha que maravilha, 4 e 4 e sinais invertidos. Pronto, só aplicar a regrinha da adição. Vamos somar as duas equações. Menos 80 mais 58. Eu devo R$80, eu tenho R$58 para pagar. Eu pago 58, fica 22. Tem que eu fico devendo, ó, porque minha dívida é maior, então fica menos 22. Sinal de igual, olha que legal, menos 4y mais 4y, eu tenho 4, devo 4, zerou, cancelou, some o y. Menos 4x mais 2x. Eu tenho 2x, estou devendo 4, eu pago e ainda continuo devendo 2x. Pronto, ficou menos 2x igual a menos 22. X é igual a menos 22. Lembra que o menos 2 está multiplicando, o menos 2 passa dividindo. Muito cuidado, você não troca sinal, você inverte operação. O menos 2 estava multiplicando, o menos 2 passou dividindo, ok? X igual 22 dividido por 2 é 11, negativo com negativo, positivo. Então o valor do x é 11. Agora, para encontrar o y, mesmo esqueminha. Ó, pega qualquer uma das duas equações, vou pegar essa porque está mais simples. No lugar do x eu coloco 11 mais y igual a 20. Isolo y igual a 20. Passo 11 para lá, ele vai ficar menos porque aqui estava somando. Y igual 20 menos 11, 9. Ou seja, a solução desse sistema é x igual a 11 e y igual a 9, certo? Olha já agora esse sistema, está um pouquinho bagunçado, certo? Então, nosso primeiro passo é organizar. Antes do igual, no primeiro membro, já estão todas as letras, certo? E depois está só os números, mas veja que aqui está misturado, né? O y com x, o x com y. É só organizar.
Como eles já estão no mesmo membro, é só trocar de posição sem mexer em nada, ok? Mas porque eles estão no mesmo membro, então eu posso fazer o que aqui, ó? Esse 2x eu vou trazer para frente, ó, como ele é positivo, continua positivo, não preciso colocar. Esse 3y eu trago para cá, ó. Como não está aparecendo nada aqui, quer dizer que ele é mais 3y, certo? Então, como ele está antes do igual, eu posso trocar de posição que não inverte em nada, não prejudica a minha equação, tá? Então, eu só fiz essa mudança, essa organização. Embaixo, eu copio do jeito que está. Veja que agora ficou certinho, ó, x embaixo de x e y embaixo de y. Agora, veja o seguinte... Eu tenho 2, 5, 3 e 2. Eu preciso transformar no mesmo número com sinal invertido. Se eu olhar aqui no y, eu já tenho o sinal invertido, certo? Um é positivo e um é negativo. Então aqui já está ok. Eu preciso que aqui fique o mesmo número. Tem que número vezes 3 que dá 2? Que número vezes 2 que dá 3? Aqui vai ter que usar fração, vai ficar bem difícil, né? Olha a jogada que você vai fazer. Quando tiver aqui um número que não dá para multiplicar, por exemplo, 2 vezes alguma coisa que dá 3, você vai multiplicar o quê? A equação de cima. Você vai multiplicar pelo coeficiente que está aqui embaixo. Aqui não é 2, então eu vou multiplicar essa equação toda por 2. A de baixo eu vou multiplicar pelo que está em cima. Ó. Aqui não é 3 no y, eu vou multiplicar por 3, ok? Tá vendo? Então eu inverto, eu vou usar os mesmos números que estão aqui, mas trocado. Por quê? Olha o que vai acontecer. Então agora eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2. 2x vezes 2, 4x. 3y vezes 2, 6y. Positivo e positivo dá positivo. Igual. 8 vezes 2 dá 16, certo? Agora na de baixo, ó, vou ter que multiplicar por 3. 5x vezes 3, 15x. 2y vezes 3, 6y. Negativo com positivo, negativo. Igual 1 vezes 3, 3. Olha que legal, ficou 6 e 6. Positivo e negativo. Maravilhoso, organizadinho o meu sistema de equação. Agora é só aplicar o método da adição, somar as duas equações. 16 mais 3, 19. Sinalzinho de igual. Mais 6y menos 6y, cancelou, deu zero. 4x mais 15x, 19x. Então fica 19x igual a 19. X é igual a 19, o 19 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 19 dividido por 19, dá 1, ok? Agora para encontrar o y, eu pego qualquer uma das duas equações. Vou pegar aqui, ó, 3y mais 2x igual a 8. Eu vou trocar esse x pelo 1 que eu encontrei. Então vai ficar 3y mais 2. Lembra que entre um número e uma letra tem sempre uma multiplicação. Então aqui é 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 1, que é o valor do x, igual a 8. Resolve essa multiplicaçãozinha. 3y mais 2 vezes 1 dá 2. E aqui dá 8, só baixar. Agora organiza 3y igual 8, passa o 2 para o outro lado. E aqui ele estava somando, ele vai passar subtraindo. 3y igual 8 menos 2, 6. Y igual 6, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Y igual 6 dividido por 3, 2. Ou seja, a solução desse sistema é x igual a 1 e y igual a 2, ok? Vamos para o nosso último sistema. Olha como esse está bem bagunçado, certo? Então aqui eu vou fazer a organização. Presta bem atenção aqui nessa organização. Eu vou usar aquela ideia de organizar a equação para resolver, lembra? Então no primeiro lado aqui tem que ficar apenas letras antes do igual e depois só os números, certo? Então pensa nisso aqui. Então como é que vai ficar? O 3x já está do lado de cá, então eu copio do jeito que ele é. Agora esse 2y tem que passar para o primeiro membro, veja que ele está depois do igual, eu vou trazer ele para cá. Tem que quando eu troco de membro, eu inverto a operação. Como não está aparecendo nada aqui, quer dizer que ele é mais, ele está somando. Passou para o outro membro, ele vai inverter, ele passa subtraindo, certo? Igual, esse 2 é a mesma coisa, ele está no primeiro membro, ele tem que passar lá para o segundo membro. Então eu trago ele para cá, tem que ver, ele está somando, eu trago para cá, subtraindo, certo? Olha lá, organizei a primeira equação, maravilhosa. Agora na de baixo, ó, 3y já está do lado de cá, certo?
eu vou ter que trazer quem? O x para cá. Eu já vou trazer o x embaixo do x, certo? Veja que ele está subtraindo aqui no segundo membro. Ele veio aqui para o primeiro membro invertendo, então ele fica mais, ou seja, positivo, eu não preciso colocar nada. O 3y eu coloco aqui, como ele já estava no primeiro membro, quer dizer que ele é positivo, fica mais 3y igual. O 3 já está no segundo membro, é só copiar. Pronto, equação organizada, certo? Olha lá, x embaixo de x, y embaixo de y, certo? Agora é só fazer aquele esqueminha para deixar os números iguais. Aqui você podia aplicar o que a gente acabou de aplicar, né? Multiplicando por 3 ou por 2, ou lembrar que aqui é 1 e multiplicar essa aqui por 3 para aparecer um 3 aqui. Fica a seu critério, qualquer método que você utilizar vai dar certo. Então eu vou multiplicar aqui embaixo por menos 3, para quê? Para que apareça 3 aqui e ele fique negativo, certo? Então vai ficar, na equação de cima eu não vou fazer nada, copia do jeito que é, e vou multiplicar aqui, ó, 1x vezes 3 dá 3x, positivo com negativo, negativo. 3y vezes 3, 9y, positivo com negativo, dá negativo. 3 vezes 3, 9, positivo com negativo, negativo, certo? Agora vamos somar. Menos 2 mais menos 9, eu devo R$2 para uma pessoa, devo 9 para a outra, eu vou ficar devendo um total de 11, ok? Aqui não é multiplicação nem divisão, por isso que eu não faço joguinho de sinal, menos com menos, tá? Aqui é uma continha de mais, então eu vou pensar em duas dívidas. Devo 2, devo 9, então estou devendo 11. Sinal de igual, menos 2y com menos 9y. Eu devo 2y para uma pessoa, devo 9y para outra. Estou devendo um total de 11y. Olha que legal, tenho 3x, devo 3x, cancelou, zerou. Ficou só o y, então vai ficar menos y igual a menos 11, certo? Isolo o y igual a menos 11. Esse menos 11 aqui está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Y é igual a 11 dividido por 11 é 1. Como é uma divisão, agora sim, negativo com negativo dá positivo. Então, meu y é 1. Agora pega qualquer equação lá e vamos substituir o y por 1. Então vai ficar 3x mais 2 igual a 2 vezes, lembra, número e letra vezes aqui, 1, que o y vale 1. 3x mais 2 igual a 2 vezes 1, 2. 3x igual a 2, passa esse 2 para o outro lado, estava somando, vem subtraindo. 3x igual a 2 menos 2, 0. X é igual a 0, o 3 estava multiplicando, passa dividindo. X igual a 0 dividido por 3 é 0, ou seja, a solução dessa equação é x igual a 0 e y igual a 1. Maravilha? Espero que tenha gostado, então aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Maravilha? Então um grande abraço, bons estudos, até a próxima.